Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui ao vivo comigo hoje. E seja bem-vindo também você que está assistindo essa aula gravada. Vamos conversar um pouquinho aí sobre intercorrências mamárias. Vai ser um bate-papo, do jeito que eu gosto, vocês perguntam. Eu vou contar um pouquinho, vou explicar um pouquinho para vocês o que é cada intercorrência que eu separei para vocês, que eu fiz até a enquete esses dias. E vou falar um pouquinho para vocês. E aí, quem quiser ir perguntando, me conta aí quem é que tá gestante, quem tá aqui comigo assistindo, quem tá gestante e quem tá amamentando, se tá difícil, se teve alguma intercorrência já na amamentação. Vai colocando pra mim aí. Podem ir participando, mandando perguntas, que eu adoro quando vocês participam. Bom, então vamos lá. A primeira intercorrência mamária, né? Eu botei as enquetes, né? E eu achei engraçado que um pai me mandou assim, tava assim: você quer saber mais sobre o que é engurgitamento mamário? Um pai me mandou assim: o que é isso? Tipo assim, super curioso, mas não faz ideia do que seja. Então, vamos falar primeiro sobre o engurgitamento mamário, né? O que é o engurgitamento? A gente não conhece muito esse nome, né? Um nome diferente. Mas nada mais é aí do que um peito muito cheio, né? O que acontece durante a apojadura, né? Thalita, Cecília, sejam bem-vindas. Então, o engurgitamento mamário é o que acontece aí, pode acontecer, né, em alguns momentos. O primeiro momento é na apojadura, que é aí a descida do leite. Então, do 3º ao 5º dia, algumas pessoas falam do 3º ao 7º. Então, é nesse momento que vai acontecer esse engurgitamento mamário, que é o quê? A mama ficar muito cheia, muito endurecida, e isso pode impactar em vários outros fatores, principalmente na pega do bebê. Pode causar uma fissura, gente, pra quem não sabe, às vezes eu falo e pergunta, tá? Se vocês não estão entendendo algumas palavras que eu falar por aqui. A fissura é um machucado. Às vezes eu até pergunto pras mães: tá com fissura? E tem muitas que falam: não sei o que é isso. Então, a fissura é um machucado no peito, né? No mamilo. Então, esse momento que a mama tá engurgitada, que tá muito endurecida, que eu dou o exemplo do balão, pensa que sua mama é um balão muito cheio, ao ponto de explodir. Muito, muito, muito cheio. Aquele balão que a gente vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Você fala: meu Deus, vai estourar. É o jeito que fica a mama engurgitada. Então, esse balão muito cheio, a gente não vai conseguir abocanhar o fundo desse balão. E outro exemplo que eu dou é: tenta morder a palma da sua mão. A gente talvez consiga porque a gente tem dente. O bebê não tem. Então, ele vai ficar tentando pegar com a gengiva. O que faz... O que acontece, né? Quando o mamilo, ou, né, às vezes a mãe tem um mamilo invertido, então o que passar perto da gengiva do bebê, porque ele não tem o dente, e ele tá tentando pegar essa mama muito engurgitada, ele vai fazer ele tem um reflexo mordedor, né? Tudo que passa na gengiva do bebê, ele vai querer morder. Por isso que às vezes tem muita gente que fala: ele tá mordendo. Talvez ele não tá fazendo aquele melhor bocão. Um minutinho, gente, é só ligar, que deu um calor aqui agora. Ele não vai conseguir fazer aquela melhor boca dele se essa mama estiver muito engurgitada, que é uma das intercorrências, para quem entrou agora, é uma das intercorrências aí mamárias, engurgitamento mamário. Né? Essa mama muito cheia, igual o balão, ou muito dura, igual a palma da nossa mão, o bebê tenta abocanhar e não consegue. E aí começa a machucar a mãe. Então, olha só essa primeira intercorrência que eu quis trazer para vocês terem uma noção de como é importante a gente se informar. Por isso que eu falei aí. Falem aí pra mim. Quem que tá aqui comigo que é gestante? Eu sempre venho trazendo as gestantes cada vez mais para se informar por aqui no meu Instagram.
né? Claro que todo mundo é bem-vinda, mas eu sempre trago aqui para vocês o tanto que é importante se informar ainda na gestação, né? Porque mesmo que tenha alguma dessas intercorrências que a gente vai falar hoje, ela já é informada do porquê que aconteceu, ou porquê que pode acontecer, ou o que eu vou fazer agora, né? Então, voltando no engurgitamento mamário, é importante a gente saber o que fazer nesse momento que essa mama está muito engurgitada. Que no primeiro momento é na apojadura, na descida do leite, que é o momento que a mama vai ficando muito dura, muito dura, muito dura. Seu leite está descendo, seu leite está aumentando a quantidade. E você precisa fazer massagem, você precisa tirar o excesso desse leite para que o seu bebê consiga abocanhar e consiga mamar. Para que ele consiga extrair aí um leite adequadamente. Para que ele não te machuque. E aí eu trago um pouco aí sobre os machucados, né? As fissuras que eu falei. Então a gente escuta muito por aí que a amamentação dói, que a amamentação, fissura, sangra, mas a gente não para pensar o porquê que aconteceu tudo isso, tá? Então, a importância da gente saber desse engurgitamento. O que a gente precisa fazer quando chegar nesse momento de engurgitamento mamário? Massagem e ordenha de alívio. Que eu sempre trago para vocês vídeos aqui, sempre mostro para vocês como que a gente faz essa massagem e essa ordenha aí, para que a gente prepare essa mama para o bebê mamar, tá? Então, fazer muita massagem, eu vou pegar aqui a minha mama para mostrar. Fazer muita massagem como? Mão embaixo, 3 ou 2 dedos, tanto faz, em volta da areola, em movimentos circulares. Até você perceber que esse balão muito cheio, que é a sua mama que está engurgitada, fique macia. Que ela fique molinha. Desta forma. Olha o tanto que tá macia. Pra gente conseguir extrair um pouco do leite, tirar o excesso desse leite, para que a sua mama fique macia, que você consiga fazer o C, que você consiga introduzir grande parte da areola, maior parte da areola na boca do seu bebê, para evitar fissura, para evitar dor, para evitar irritação do bebê, tudo. Quanto mais a sua mama estiver engurgitada, hoje eu recebi mensagem de uma mãe. Só uma dica que eu dei para ela, eu sempre peço, quem eu já atendi tiver por aí pode falar. Eu sempre peço, me manda uma foto, ou então me manda um vídeo. Algumas coisas eu dou algumas dicas assim que a pessoa já... então, tá. Mesmo depois de um atendimento, eu continuo por mensagem sempre. Eu sempre pergunto. Tenta perceber se sua mama não está engurgitada. Então, olha a importância da gente se informar sobre a amamentação. E na gestação ainda, melhor ainda. É parar e pensar. Bom, por que o bebê tá irritado? Tudo bem que tem um momento que o bebê tá tão irritado, todo mundo tão irritado que ninguém para pra pensar nada. Mas é importante você saber em algum momento o porquê que pode estar ocasionando esse machucado, essa fissura, ou por que seu bebê tá irritado. Porque sua mama tá muito dura. E aí, quanto mais duro a gente vai deixando, quanto menos a gente vai fazendo massagem, tá duro, tá doendo, não quero mexer, mais sua mama vai ficando dura e depois pode doer mais se você fazer massagem. Então, começou a engurgitar, está endurecida em algum local, em algum quadrante da mama, massagem e botar bebê para mamar, tá? Não vamos deixar esse leite parado. Engurgitamento é um aumento de leite e aí vai ficando esse leite parado, vai ficando endurecido, endurecido, endurecido. Pode doer mais ainda e, por fim, ou pode ocasionar uma mastite, que é uma outra intercorrência mamária que eu queria falar com vocês hoje, tá? Então, anotem aí. Primeira intercorrência, o engurgitamento mamário, que faz parte da apojadura, que é a descida do leite. Então, o que a gente precisa fazer? Muita massagem, muita ordenha, tirar um pouquinho do excesso desse leite, para que a gente deixe essa mama bem macia, bem tranquila, para o bebê abocanhar,
para que ele consiga extrair adequadamente esse leite, tá? E aí, como eu tava falando, quanto mais a gente evitar de fazer essa massagem, de ai, tá doendo, não quero mexer, talvez seja pior você não mexer naquele momento, porque esse acúmulo de leite parado ali pode ocasionar um princípio de uma mastite, né, uma inflamação. A mastite pode ser bacteriana ou não. Então, é importante a gente fazer sim essa massagem para que a gente não deixe acumular esse leite, podendo ocasionar uma mastite. Que a mastite é essa inflamação. E aí, o que a gente precisa fazer com uma mastite? Bom, botar o bebê para mamar, tá? Muitas pessoas ainda falam por aí, tá com mastite, não bote o bebê para mamar, não pode, né? Ou então estou tomando antibiótico, não posso amamentar meu bebê. Não tem problema, tá? Pode ter certeza que os antibióticos que as mães tomam, né? Principalmente quem tá amamentando, não tem, né, uma porcentagem muito pequena aí e não tem efeito colateral pro seu bebê, tá? Ele pode, né, tomar amamentando, não tem problema nenhum. Então, a mãe com mastite tem que colocar o bebê para mamar. Por quê? Porque mastite é o acúmulo daquele leite. E a dica que eu dou mais, né, para as mães que estão com mastite ou com esse engurgitamento coloque o bebê em várias posições. Vai trocando as posições. Como? Pensa, se o seu bebê está mamando assim, ele tá pegando mais um quadrante interior da sua mama, né? Ele vai mamar de ladinho, então ele vai pegar mais tchuf, 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 tchuf. Quando ele muda para outra posição e fica numa posição da invertida, que a gente chama, que é essa aqui, olha como ele fica mais em pezinho e pega muito mais, deixa eu mostrar aqui pra vocês, e pega muito mais o quadrante de fora da mama. Então, muitas mulheres têm mastite nessa região aqui, externa da mama, né? Nesse quadrante externo. Às vezes, pelo acúmulo aqui, né? Ou o jeito de dormir por muito tempo, ou o sutiã também, o sutiã muito apertado. Às vezes pode ocasionar um princípio da mastite, porque vai acumulando. Ou um bebê que não tá conseguindo extrair adequadamente esse leite da mãe, tá? Então, é importante a gente trocar esse bebê de posição, porque ele vai te ajudar. O bebê é a melhor bomba extratora, muito mais que outras por aí, tá? Então, a gente vai colocar esse bebê pra mamar. Se você estiver com mastite, tomando antibiótico, tem que colocar, tá? A não ser que... Atendi uma paciente esses dias que estava saindo pus. Então, se está saindo pus, a gente não vai colocar esse bebê para mamar, tá? A gente vai fazer essa drenagem, né? Tem um procedimento aí a ser feito. Você precisa ser acompanhada por um profissional de saúde. E, se der, colocar esse bebê para mamar depois dessa drenagem, depois de se precisar fazer um curativo, enfim. Tá um pouco mais avançado aí, não vou falar muito. Então, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa que eu tava falando aqui. Na madrugada, a Flávia perguntou, na madrugada percebo que machuca mais, justamente por conta do seio muito cheio. Exato, o que eu tava falando no início, né? Sobre engurgitamento mamário. E por quê? Olha que interessante. Por que que na madrugada muitas mães sentem essa mama cheia aí? Porque a prolactina tem um pico dela. Lá no cérebro, fala, manda bala aí, porque o seu corpo relaxa, né, descansa. Por isso que sempre eu falo, mamães, tentem descansar quando seu bebê dormir, né? Bebam água, se alimentem, tudo isso seu corpo precisa. Então, à noite é o momento que você relaxa, que você consegue se acalmar, né? Tá um pouco mais silêncio do que o dia. Então, acontece esse pico de prolactina e por isso que aumenta pra caramba e essa mama fica muito endurecida. E aí é um momento que a gente... É importante, principalmente antes do primeiro mês, aí, né? Ele ainda é um recém-nascido, que a gente não pule essa mamada da noite. Mas meu bebê dorme a noite toda. Mas pelo menos tenta tirar um pouquinho desse leite em excesso, tá? Pra não acontecer
esse engurgitamento e às vezes machuca, às vezes te incomoda. Então, tenta mesmo tirar um pouquinho esse excesso desse leite aí de madrugada, não tem problema. Porque, ó, o que a Flávia falou, na madrugada eu percebo que machuca mais. Por quê? Porque a mama tá muito cheia. Então, Flávia, a minha dica é, faça uma massagem antes aí de colocar, no momento que quem estiver te ajudando, estiver trocando a fralda do seu bebê, vai fazendo uma massagem, vou mostrar de novo aqui. Pega aqui a mama, faz uma massagem bem rapidinha, pelo menos para tirar o excesso desse leite. Mãos de murro. Isso aqui, ó, sai bastante leite, começa a escorrer. E ele relaxa bem mais. Ou pega o massageador, que eu sempre indico aqui, né? O massageador dá um alívio muito bom. E nesse momento aí, rapidinho, da madrugada, eu acho que é uma ótima dica. Mas lembre sempre de massagear a sua mama, deixar essa mama bem maciazinha, igual o balão que eu mostrei, pra que não machuque o seu peito, tá? Principalmente de madrugada, né? A gente tá mais cansado, com sono. E aí fala, ai meu Deus, vou botar aqui nessa tradicional mesmo, que eu tô com sono. Mas aí é a hora que o bebê às vezes pega um pouquinho errado, tá? Deixa eu ver se alguém falou mais sobre o que a gente já... Amamentando o bebê 1 mês, ducto entupido. Cuidando. Isso aí, Pri. Vou falar um pouquinho também do ducto entupido mais pra frente, tá? Vai falando aí, gente. Então é isso. E a mastite, como estávamos falando, é esse acúmulo aí do leite na mama, tá? Então, muito importante também fazer a troca do posicionamento do bebê para que ele ajude aí que essa mama não fique cheia com esse leite parado. Então, peito, peito, peito. Se tiver... O que acontece na mastite, né? Uns sinais aí. Às vezes a mulher tem calafrio ou febre, fica meio endurecido, né? No local aí, uma região meio vermelha, tá? Então, tudo isso é importante você perceber. Percebeu que tem uma região avermelhada na sua mama e tudo mais, fale com o seu obstetra, tá? Imediatamente, fale com quem estiver te acompanhando na amamentação, tá? Também, algum profissional. E é importante você saber, coloque o seu bebê para mamar nessa mama. Nem que seja, às vezes, 2 vezes nessa mama da mastite, e outra vez, 2 vezes, outra vez. Ele precisa te ajudar a tirar esse excesso de leite para que não inflame mais, tá? Então, lembrando, quem vai diagnosticar aí essa mastite é o seu médico, quem vai passar o medicamento é o seu médico, tá? Mas o profissional capacitado aí em amamentação, ele também vai te ajudar a identificar esses sinais e sintomas aí que eu tô falando pra vocês e te ajudar de que você procure o seu médico e aí pode te ajudar na questão de troca de posição, de realmente ajustar a pega, porque às vezes, como eu falei, o bebê tá com uma boquinha muito pequenininha, pegando apenas bico, ou pela mama estar muito cheia, ou por algum outro fator de não ter uma abertura de boca tão adequada, ou o bebê tem aí eita, gente, esqueci a palavra. Um freio encurtado, tá? Então, isso tudo aí tem que entender o porquê que tá machucando. Mas essa mama estando macia e a gente fazendo a abertura de boca para esse bebê abocanhar bem, ele consegue extrair adequadamente esse leite que está aí ficando, né, acumulando nessa mama, podendo causar essa mastite, tá? O que pode também, com essas fissuras que acontecem em algumas mães, eu sempre falo para as mães, sempre mantenha as unhas curtinhas, álcool em gel do lado, né? A gente costuma ficar mexendo no celular o tempo inteiro, o celular é muito sujo, limpem o celular sempre. Por quê? Você está com uma fissura na mama, seu mamilo está machucado, é uma porta de entrada para infecção, para bactéria, para o que for. Então a gente mexe no celular, aí pega, aí, né, o que a gente faz aí para dar uma cicatrizada? Passa o próprio colostro. Então a gente faz o nosso C, empurra para trás, traz para frente, tira um pouquinho do leite e passa em volta. Eu sempre oriento isso para as mães. Começou a arder um pouquinho, independente, passa o seu leite sempre que você lembrar. Mamas para fora, passe o leite. Empurra para trás, traz para frente, leite em volta.
E aí essa mão estando suja, essa unha estando mal higienizada, a gente tem uma porta de entrada, uma aberturinha aqui que tá um micro cortezinho que a gente tá colocando a sujeira pra dentro. E a sujeira pra dentro, sujeira pra dentro. Então isso também pode acontecer, essa mastite não bacteriana. Que é a gente jogar aí uma mastite bacteriana, né? A gente tá jogando fungos, bactérias, tudo aí pra dentro desse mamilo que tá com essa porta de entrada. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, tá? E aí, já falando em fungos e bactérias, vou entrar um pouquinho sobre a candidíase. Muitas mães me perguntam, né? Como que eu sei que estou com candidíase? Bom, ou então muitas mães vão no Google e escrevem todos os sinais e sintomas que estão sentindo e o Google fala, candidíase. Muito cuidado, gente, tá? E mais uma vez, quem vai diagnosticar essa candidíase é o seu médico, tá? O diagnóstico é feito pelo médico. Mas nós, profissionais da saúde, nós, consultoras de amamentação, somos capazes também de avaliar e ter uma consciência do que está acontecendo, tá? Então, tenha esse acompanhamento e se você tá sentindo qualquer sintoma do tipo, né, da candidíase, tô vendo que a Ana Sabrina acabou de falar, quando o seio começa a coçar amamentando, o que pode ser? Bom, eu ia falar exatamente os sinais e sintomas da candidíase. Ana, depende de onde vem essa coceira. A coceira e umas fisgadas em volta da mama aqui é o leite descendo. Então isso significa que seu bebê tá mamando bem, porque você tem esse reflexo, né, de leite vindo, da ejeção que a gente chama, a descida do leite. Às vezes o bebê tá mamando e na outra mama você tá sentindo, e coça mesmo. E vai descendo tudo aqui na mama, você vai sentindo. Agora, se for uma coceira, uma ardência, como se fosse uma fisgada, muitas mães relatam que parece que a língua do bebê é uma lixa, vai passando, ou uma gilete, vai passando e vai tendo esse incômodo muito profundo, é uma dor muito aguda. Aí sim a gente pode pensar em ser uma candidíase. E aí pode conversar com o seu médico e ver o tratamento que ele vai orientar, tá? Assim também fazendo o tratamento junto com o seu bebê. Sempre vai ser aí junto, tá? Esse tratamento. Porque o fungo vai passar. Uma dica que eu dou para todas as mães praticamente é: separem a sua toalha da mama para a do corpo, com a do corpo, tá? Por quê? A candidíase vaginal muitas mulheres têm, né? É a imunidade, aí a alimentação, enfim, vários fatores que podem acontecer a candidíase vaginal. Então, você às vezes pode estar assintomática, né? No puerpério a imunidade às vezes baixa um pouco, você dorme menos, você come menos, você às vezes esquece de beber água, então o corpo cansa um pouco, né? E às vezes você nem sabe que tá com uma candidíase vaginal e aí a gente se seca com aquela mesma toalha, tem um pouquinho de machucado no seu mamilo e você seca com aquela toalha, podendo ali ter um fungo, tá? Então, eu sempre oriento, e quem tá aqui que quiser seguir essa dica aí, quem tá me assistindo também gravada, gente, lembrem, se quiserem essa dica, escuta aí, anota e lembra que é importante separar aí, né? A minha orientação é separar a toalha das mamas e do corpo. Às vezes parece besteira? Parece, mas às vezes é uma besteirinha de uma toalha que você é contaminada aí com o seu fungo, tá? Então pode separar às vezes a fraldinha de boca do seu bebê, aquelas grandes branquinhas, e vai ser só pra sua mama, tá? O resto você vai se enxugar com a sua toalha, tá? A Ana falou, não, no meu caso não chega a doer, só coça suave mesmo e para. E sinto essa ardência também do leite descendo, muito obrigada. Pronto. Com certeza é isso, Ana. Se tiver com um bebezinho pequenininho, é bem isso mesmo, tá? Então, a questão da candidíase, como nós estávamos falando, a gente tem que observar todos esses sintomas, tá? Porque esses sintomas
ficam doendo, tá? E às vezes a gente acha que é normal, porque ainda tem pessoas que falam por aí de que, doer é normal, doer é normal. Não, doer não é normal. É normal você ter um desconforto e uma sensibilidade no início da amamentação. Mas se você já tiver com um bebê de 3 meses e ainda sentindo uma dor, tem alguma coisa que não está adequado, concorda? Né? Então, assim, o doer, eu sempre falo isso, o doer é diferente de desconforto, né? O desconforto, eu tô aqui sentada em cima da minha mão e tá desconfortável. Eu vou tirar a minha mão e vai ficar ok. A dor não, né? A dor eu tô com um machucado e pegando no meu machucado aqui e, nossa, tá doendo. Aí eu tiro, dá um alívio, mas assim, como tá machucado, vai continuar doendo, né? Então, eu tento levar por aí de que a amamentação não é pra doer, mas você tem um desconforto do início, você tem essa pele sensível e talvez sinta essa sensação de ardência sim, mas à medida que a amamentação, que a mamada for passando, seu bebê for aprendendo a abrir o bocão, não é para doer desse jeito, né? E a candidíase, que é uma das intercorrências mamárias que eu trouxe aqui para vocês, é isso. A mãe às vezes está no 2º mês aí fala, nossa, não... Travou aqui. Tudo bem aí? Todo mundo me ouvindo? Então, muitas mães me mandam mensagem, olha, já tô com um bebê de 2 meses, não tá fissurado, não tá machucado, mas estou sentindo uma dor assim que eu não sei explicar. E aí, às vezes a gente olha, o mamilo tá um pouquinho rosado, o mamilo fica esbranquiçado, ele muda a coloração. É isso que o fungo traz aí pra gente, né? Mostra, é um sinal aí, né, da mulher. Ó, minha nutri aí, Camila, entrou agora na minha live e ela, né, o que a gente conversa muito é isso, a questão da candidíase, como eu falei, como a alimentação influencia. Então, pode sim também ter essa influência dessa intercorrência mamária da candidíase. A alimentação, né, o doce, ele alimenta aí o fungo. Então, às vezes a mãe no puerpério quer ficar comendo doce, ou então farinha, carboidrato, né? Tem vários alimentos aí que são alimentados pelo fungo. Então, essa importância também de tentar se alimentar bem durante o puerpério. Claro, não tô falando pra ninguém parar de comer nada, mas é tentar evitar, se você tem uma imunidade mais baixa, né? Se você tem uma facilidade aí em ter, se você já teve na gestação também a candidíase vaginal, tá? São pessoas que têm um pouco mais de facilidade de ter essa candidíase, tá? Então, ó, a Ana falando, eu todinho comendo doce depois de ganhar meu neném. Não tem problema, gente. Quem sou eu pra falar sobre isso? Mas, se você está sentindo algo do tipo que pode parecer uma candidíase, é bom dar uma regrada na sua alimentação também, tá? Porque ajuda pra caramba, certo? Então, gente, bem-vindo aí quem tá chegando agora, mas o que a gente tá falando sobre a intercorrência mamária. Então, eu falei de 3, tá? O engurgitamento mamário, a mastite e a candidíase também, tá? E deixa eu ver quem mais... Tudo bem, gente? Deu pra entender o que eu falei? Se tiver alguma dúvida pode perguntar. Deixa eu ver que teve alguém que perguntou... O que é uma bolinha? Ó, a Mariane perguntou. O que é uma bolinha próxima da areola? Seria um ducto entupido? Olha, vou mostrar aqui. Nessa mama não dá pra ver direitinho. Mas, vamos supor que são esses furinhos, tá? Aqui está a nossa mama. Essa parte escura se chama areola. E essa parte aqui é o mamilo, tá? Então, na gestação, o seu corpo já vai se preparando e no puerpério, no momento que você está amamentando, principalmente, tem muitas bolinhas em volta da mama que se chamam tubérculos de Montgomery. E esses tubérculos, algumas mães, uma mãe que eu fiz esses dias, ela levou um susto, ela, como assim, gente? Saiu leite daqui, né? A gente acha que sai leite só daqui. Mas essas glândulas às vezes saem mesmo, porque elas
liberam aí uma substância que é pra hidratar a sua mama. Olha, gente, como o corpo da mulher é perfeito. E aí, elas hidratam. Então, tem algumas mulheres que saem sim, por aqui, tá? Então, esses pontinhos... Cadê? Perdão, eu esqueci. A Mariane que perguntou, né? Esses pontinhos... Ó, ela perguntou, desculpa. O que é uma bolinha próxima da areola? Esses pontinhos próximos da areola pode ser, sim, aí uma glândulazinha do seu corpo. Às vezes, se tiver muito no bico ali e você sentir uma dor diferente, é dor, tá? Não é desconforto. Você sentir uma dor diferente, pode ser, sim, um ducto entupido, tá? E o ducto entupido, o que pode causar um ducto entupido? Uma má pega do bebê, tá? Então, o que seria isso? A má pega. O bebê vem, abocanha pertinho do mamilo e fica como se fosse aqui, ó, apertando. Isso dói, né? A mãe sente dor, porque lembra que eu falei no início? O que pega na gengiva do bebê, ele tem um reflexo aí de mordedor. Então, de mordedura, né? Então, ele com essa boquinha bem pequenininha, olha onde é que eu tô, só no mamilo da mãe. Isso, ele vai fazendo com que acumule ali, aquele leite acumule, porque ele não tá conseguindo fazer a extração adequada. Então, esse acúmulo, às vezes, vai e começa a obstruir, que é esse ducto entupido. Obstrui um dos canais de onde sai o leite materno, e aí dificulta um pouquinho mais essa saída, tá? Então, o ducto pode ser pela uma má pega do bebê, por isso que a gente sempre tem que ajustar, principalmente no início, tá? E bicos artificiais dificultam também a pega do bebê e podem ocasionar esse ducto entupido. Por quê? Porque ele vai pegar diferente no seu peito. Simples assim, tá? Eu fui numa mãe esses dias que ela falou: ih, Thaís, eu introduzi chupeta, na mesma hora eu tirei. Porque em poucas mamadas eu vi como o meu bebê mudou a pega, tá? Então, muda mesmo o padrão deles. Porque na hora que ele entra no peito, ele tem que encaixar o queixo, vamos supor que o queixo é meu dedão, tá? E encaixar o lábio de cima. E ele vai fazer isso aqui, ó, pra frente, pra cima, pra trás, pra baixo, pra frente, pra cima, pra trás, pra baixo. Então, é isso que o bebê faz quando ele vai pro peito. Assim, evitando engurgitamento mamário, evitando um ducto entupido. Uma coisa que eu não falei pra vocês, o que pode causar também a candidíase, né? Além aí dessa parte nutricional aí que eu falei um pouquinho, conchas absorventes também. Quem me segue aqui sabe que eu sempre falo sobre a rosquinha, sempre oriento, dou a dica, rosquinha, uhul. E muitas mães mandam, meu Deus, rosquinha, tudo da minha vida. Por isso que eu sempre tô aqui falando da rosquinha, pra gente evitar um tipo de intercorrência mamária, que é a candidíase, tá? Por quê? Porque a gente coloca o absorvente, tampa toda aquela mama, e aí essa mama fica toda tampadinha. Imagina. Tudo que o fungo gosta, úmido e quente, tá? Então fica lá, abafadinho, e aí vai saindo leite, vai, né? Principalmente nos primeiros dias, tá, gente? Tem umas mães aí, às vezes, mais pra frente aí, com um bebezinho maior, que já parou de pingar e tudo mais, ou nem teve esse momento de pinga-pinga, porque também é normal, não é todo mundo que fica pingando. Então a gente fica lá, vou ali na padaria, vou ali no pediatra, tá lá, ó, quente, é úmido e os fungos lá, uhul, vamos lá, tá? E aí é importante, tem gente que fala, tá, mas eu não consigo viver sem o meu absorvente, então troca. A cada hora, se precisar trocar, você vai trocar. Porque ele não pode ficar nem molhado, porque vai abafar, tá? Não pode ficar molhado. Então, botei um pouquinho, já molhou um pouquinho, eu vou tirar e trocar pra gente evitar candidíase, tá? Ó, a Andriele tá falando, eu tive candidíase e até hoje não consigo dar mamar no peito que tive, ainda dói um pouco. E ainda tem gente, Andriele, eu não sei se você chegou a fazer tratamento, né? Às vezes tem que tratar. Quase sempre é bom tratar o bebê também, mesmo o bebê sendo assintomático, tá? Porque o fungo passa e às vezes o bebê não tem aquelas placas brancas, né? Não sei se vocês já viram, o bebê fica com as plaquinhas brancas na bochecha e tudo mais, na linguinha.
mesmo o bebê não manifestando esses sintomas, é importante tratar, tá? Porque ele pode estar assintomático. E aí tem algumas pessoas que se tratam com algum antifúngico, né? Com medicamento que o seu obstetra vai indicar. E aí, às vezes, você é um pouco resistente a esse medicamento, então é importante você procurar um outro tratamento para fazer novamente, tá? Então, Andriele, vê aí o que pode estar acontecendo. Se ainda dói também, veja se não pode ser a pega. A gente tem que entender, tá? Para você não amamentar com dor. A Cris está perguntando, Thaís, por que não é indicado usar pomadas como o Lanzilon para aliviar a dor na amamentação? Cris, bom, a pomada, né, qualquer pomada aí, qualquer pomada vai ter a substância da lanolina, que vem da lã mesmo, tá? Que vem da ovelha, tá? Da lã da ovelha. Ela tem uma substância cicatrizante, sim, tá? Tem muitas pacientes que a gente vê, sim, o resultado. Mas não é assim que ela não é indicada a usar. O que acontece? Ela pode aliviar a dor, mas ela tem uns outros poréns aí que a gente tem que observar. A lanolina, por exemplo, nessas pomadas, tem uma outra pomada que ela é mais aguadinha. Mas tem essa que você tá falando, ela é um pouquinho mais densa, tá? Ela é como se fosse uma cera. Então, na verdade, aguada ou não, assim, se a gente ficar passando, é como se fosse, deixa eu pensar um exemplo, um creme. Eu passo o creme na minha pele, tá? A gente passa o creme pra hidratar e tudo mais com aquela camada. Daqui a 1 hora eu venho e passo o creme de novo. Daqui a 1 hora eu venho e passo o creme de novo. Concorda que vou fazendo camadas, tá? E aí, essas camadas podem começar a obstruir um ducto que tá aqui. Então, as pomadas também são preocupantes de obstrução de ducto e preocupantes de o bebê escorregar e machucar mais ainda. Então, tem mães que estão assim, com a mama um pouquinho, sensação de desconforto, de assada, como se tivesse queimado a mão, né? Em algum lugar, ou queimado do sol, enfim. Eu não indico, então passa pomada, tá? Eu indico, passa seu próprio leite, porque nada é melhor do que ele, né? Ele é bom pro seu filho, imagina, tanto que ele é bom pra você. Passa o próprio leite sempre que você lembrar e coloque as rosquinhas. Porque se a gente pega e coloca uma concha, a concha vai abafar e não vai ser bom. Se a gente pega e coloca um absorvente, o absorvente vai abafar e na hora de tirar vai machucar mais ainda, porque vai grudar. Bom, aí tem gente que passa a pomada e fala assim, não, mas eu tiro antes de todas as mamadas. Aí você imagina quantas vezes seu bebê mama por dia, você tirar essa pomada antes de todas as mamadas, né? Então, assim, fica mais sensível ainda. Imagina, eu passo o creme aqui, aí eu venho com a água e tiro. Eu passo o creme aqui. Pensa na minha pele, seca. Quanto mais a gente ficar tentando passar água, passar isso e passar pano pra tirar, mais vai ficar sensível esse lugar que a gente não quer que fique mais sensível do que já é, né? Então, Cris, não é que não é indicada a pomada, tá? Ela alivia, ela dá uma ajuda na cicatrização, sim. Mas a minha orientação se estiver machucado realmente, primeiro a gente precisa ir na causa, a gente precisa entender o que tá ocasionando essa dor, esse machucado que não cura, né? Muitas vezes aí pode ser um freio encurtado do bebê, pode ser algo aí intraoral no seu bebê que pode estar dificultando essa amamentação, que está ocasionando essa dor. Pode ser? Pode. Pode ser uma mama muito engurgitada, muito endurecida, que tá machucando. Então, mais uma vez eu falo, não é que eu não indico, mas a gente precisa ir na causa, né? Porque imagina, uma mama muito endurecida, o bebê vai mamar, vai escorregar, a gente passou essa pomada, vai escorregar mais ainda, né? Então, se for passar a pomada no momento que estiver bem machucado, mas você vai pegar menor que um grão de arroz de pomada e passar aonde está machucado. Não adianta a gente vir com a pomada e passar em volta da areola inteira, porque o bebê vai chegar e vai fazer isso aqui, ó. Ele vai escorregar, tá? Ele vai escorregar. Então, não é que ela não é indicada, mas é muito importante vocês, mamães, saberem aí
como utilizar ela, quantidade, tempo, de quantas horas em horas, enfim, tá? Cris, você tá gestante ou você já tem bebê? Me conta aí. Ana Sabrina, minha obstetra me passou, só que ainda sair da maternidade me orientaram a não usar, porque ia dificultar na pega do neném, e acaba que comprei, mas não usei. Isso aí. É uma das coisas assim, né, de enxoval que a gente vê às vezes por aí, muitas pessoas orientando, que não tem pra quê, tá? Passar ainda na gestação, aí é que não tem mesmo pra quê, tá? Não tem nada de se fazer ainda na gestação e na mama. Bom, Andréia, ontem mesmo vi que estava com o ducto entupido. Dói muito. Dói, né, Andréia? Então é colocar aí bastante o bebê pra mamar. Uma dica do ducto entupido, gente. Fiquem por cima do bebê. Você vai ficar de 4 apoios, tá? Ou se não quiser ficar de 4 apoios, pelo desconforto da ferida operatória ou alguma outra dor, você pode ficar com o seu bebê na invertida, um pouco mais inclinada. Então, o bebê vai ficar por baixo de você. É uma dica ótima para que a gravidade ajude o seu bebê a sugar mesmo esse leite que tá ali obstruindo aquele canal para que consiga desobstruir, tá? E orientações de acompanhamento de profissionais de amamentação, tá? A Maria tá perguntando, Maria Cristina, o que é o ducto entupido? O ducto entupido, Maria Cristina, é aqui, ó, onde tem a saída do leite, né, que a gente faz a ordenha aí, que o bebê suga. Um desses canais aqui, um desses furinhos onde sai o leite se entopem, tá? Então, entope mesmo de leite, por uma dificuldade ou na pega do bebê que tá apertando esse mamilo, pode obstruir, tá? Tô adorando, gente. Participem, manda aí. Gleice, eu tive e estou tratando. Tratamento pelo menos 2 meses. Depois que comecei a medicação, a dor diminuiu. Ótimo. E até paciência, gente. Infelizmente, as 3 palavrinhas que eu sempre falo aí que andam junto com a amamentação. Paciência, persistência e dedicação. Tá? E em todo momento da amamentação e nesse momento de tratamento de candidíase também, né, Gleice? Tem que ter muita paciência, porque não é de um dia pro outro. Mastite também, a gente espera aí 48 horas após início de tratamento com medicamento. Então tem que ter um pouquinho de paciência, tá? A Ana Sabrina tá falando aí com a Cris. Por nada, vamos ver o que a Thaís vai dizer se tem problema. Pronto, deu pra entender a questão da pomada, gente? Se for livre demanda, então imagina passar pomada toda hora. Exatamente. Ó, Cris, parabéns, uma gestante aqui com a gente. Mais alguém tá gestante? Muito bom. É muito bom se informar ainda na gestação, né? Pra você já ter uma noção. Eu sempre brinco que o parto passa, a amamentação fica. E a gente precisa estudar e mandar aí pra todo mundo que vocês conhecem, que estão gestantes, se informar sempre sobre a amamentação, tá? Não esqueçam dela. A gente precisa saber, porque depois, quando o bebê nascer, a gente vai precisar saber o que fazer. E agora, posicionamento, tudo isso, tá? E as intercorrências mamárias, que também fazem parte do processo, né? A mastite e a candidíase não é todo mundo que tem, graças a Deus. O engurgitamento mamário tem no processo da pojadura, como eu falei, que é no 3º ao 5º dia. Então, vocês precisam saber o que fazer. Como eu falei, a massagem e a ordenha, deixando essa mama bem macia para o seu bebê mamar. Lembrem sempre de mim nesse momento. Não coloque bebê com fome, principalmente irritado, na sua mama dura, tá? Não vai dar certo, vai ser briga na certa. Ó, a Gleice falando, eu comprei a pomada Milari e usei apenas 2 vezes. Isso, essa pomadinha que eu tava falando também, tá? Ela é um pouquinho mais aguadinha, mas ela ainda pode obstruir aí o ducto, tá? Trabalha pra tirar a pomada. A mama que já está sensível, exatamente, tá? A Vivi fala, o que mais pode gerar o ducto entupido? O meu acontece sempre. Ô, Vivi, tem que ver a questão da pega do bebê, tá? Se tá com bico artificial, se não tá, ou se ele tá realmente com alguma dificuldade aí na abertura da pega. Se você pode tentar modificar aí as posições do bebê para ele conseguir extrair aí vários quadrantes aí da mama para te ajudar,
tá? Ó, Maria Cristina, estou gestante de 4 meses. Eba, mais uma gestante por aqui. Parabéns, ó, a Carol também, 35 semanas. Muito bem, parabéns. Todo mundo estudando, se informando, tô gostando. Ó, a Maria Cristina, amo suas lives, estou aprendendo muito. Minha primeira filha não mamou muito, não entendia como funcionava, aprendo muito. Obrigada, Thaís. Oh, que bom, obrigada pelo carinho aí, pela mensagem, Maria. Obrigadão. Que bom que você aprende aí e vai dar tudo certo na segunda filha. Ana Sabrina, aconteceu comigo, coloquei meu bebê que tava chorando no peito cheio. Ele foi chorar, mas nem mamou. E não entendi o que era. Depois, foi dormir sem mamar. Exatamente, por isso que eu tô falando. Mama cheia, engurgitada, bebê irritado e com muita fome, ó, a briga na certa, tá? Então, tenta acalmar. Tenta acalmar seu bebê, quem tiver com você, tá? Não é chorou, dá pra mãe que é fome, não. Chorou, acalma. O choro, né, que ele grita, o último sinal de fome, então a gente precisa ter calma nesse momento, fazer bastante massagem. A Flávia Vivi tá falando. E a questão da chupeta? Penso nela todos os dias, mas não dei pra minha bebê, medo da confusão de bico. Pode acontecer, tá, Vivi? Pode sim. E a questão da confusão de bico, ela pode dificultar na pega do bebê, então, ocasionando também engurgitamento mamário, ocasionando também uma mastite, né? Podendo ocasionar uma mastite, podendo ocasionar uma candidíase, porque a chupeta, ela deve ser usada, se eu não me engano, me deu branco aqui agora, uma a cada 1 semana. Só que ninguém sabe disso, ninguém troca a chupeta. Então, a gente vai esterilizando a chupeta. Então, esse é o perigo também, né? Aquele fungo pode ficar ali naquela borracha, né, naquele momento que não tá mais tão bem esterilizado, pode passar para a boca do bebê e passar para o peito da mãe. Então, a candidíase pode, vir de vários fatores, né? A questão da confusão de bico pode dificultar também, como na questão da mamada do bebê, né? Ele vindo com uma boquinha de chupeta, ele faz isso na chupeta. No peito ele tem que fazer isso. Gente, olha a diferença. Isso, ele precisa ordenhar. Ele faz Ele faz isso na mama. Na chupeta ele faz isso. Só, tá? Então, pode dificultar também essa questão da chupeta. Ele fica naquela sucção não nutritiva. Quando ele vai pra mama, ele fica naquela sucção, e não consegue extrair adequadamente esse leite, assim ocasionando um acúmulo de leite, podendo ocasionar uma mastite, podendo ocasionar um engurgitamento mamário, tá? Que é uma das intercorrências que a gente conversou hoje, tá? Gente, tá acabando nossa live, meu Deus. Eu tento não falar muito, mas eu vou falando. A Andrea falou, acabo passando a pomada somente uma vez por dia, logo após o banho. Passo bem pouquinho só para hidratar, pois morro de medo de machucar o mamilo. Tudo bem, Andréia, tá? Não tem problema, fica tranquila. É isso aí. Se você usa, né? Se você gosta, é você que escolhe, tá? Então, passou uma vez depois do banho, tranquilo. Se não tá te ocasionando nenhum problema em questão da amamentação, não tem problema, tá? Lembrando, o seu leite também hidrata muito, então pode passar. Continuar passando a pomada caso você queira. E pode passar o seu próprio leite também, tá? Não tem problema nenhum. Ana Sabrina, eu também pensei em usar, fiquei sabendo dessa confusão de bicos, porque meu neném dorme no peito, aí fica chupetando. Não sei se teria problema deixar dormir no peito. Sem problemas nenhum, tá? Não tem problema o bebê chupetar aí, que eu gosto de mudar essa palavra. Eu falo que é uma sucção afetiva e faz parte, né? O bebê na barriga, ele sugava o tempo inteiro. Então, eles têm essa necessidade. Se você não tá sentindo dor, se tá tudo bem pra você, ele ficar ali naquele finalzinho de mamada, pegando o sono, ele não tem problema, ele dormir no peito, tá, gente? Muita gente fala por aí que o bebê vai acostumar, que o bebê vai ficar mimado. Gente, vamos nos colocar no lugar deles. Pense quantos meses ele estava assim, com a mãozinha no rosto,
sugando o dedo, sugando tudo, sugando líquido o tempo inteiro. E agora a gente fala que o bebê tem que ficar assim, no berço, dormir sozinho. Ai, porque está com mania. Não, o bebê não tem mania. A gente que tem mania, né? A gente começa a querer, a falar tanto que a gente começa a ter mania de tudo. Mas vamos nos colocar no lugar dele. Eu sei que não é fácil, não é tão simples quando a gente fala, né? De, ai, deixa dormir no peito, deixa chupetar. Não é tão simples. Mas vamos sempre nos colocar no lugar do bebê. E eu sempre falo do ambiente também. Deixar o ambiente tranquilo, bota uma musiquinha, fazer uma rotina. Tudo isso faz parte, tá? Pra acabar aqui, Andréia, mas como comentei que deu ducto entupido, pode ser isso. Usar a pomada. Ah, sim, Andréia. Pode sim, tá? Não lembrava que tinha sido você que estava falando do ducto. Pode sim. A pomada ela vai formando camadas, tá? Então dificulta aí essa saída. Porque mesmo que a gente tire antes da mamada, ainda fica, né? Porque não tem como a gente esfregar pra gente tirar aquilo ali. Não, ainda fica ali. E ela vai formando camada, né? Uma camada, uma camada, uma camada. E pode sim ocasionar esse ducto entupido, tá? Meninas, muito obrigada pela participação. Nossa conversa foi ótima, eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu essa aula gravada também, muito obrigada. Que vocês tenham aprendido um pouquinho aí com a gente. A Gleice tá falando, fala sobre leite anterior e posterior. Pode ser uma outra live, Gleice. Eu não vou ter tempo de falar agora, senão eu não vou conseguir gravar, tá? Mas pode deixar que eu vou anotar. Se alguém tiver alguma outra dica também de tema, eu sempre tô buscando aqui, sempre tô buscando sempre me informar cada vez mais e trazer informação pra vocês e ajudar vocês mais e mais, tá? Então, lembra de mandar aí essa live pra alguma amiga que tá gestante, alguma amiga que está com dificuldade na amamentação, tá? E, gente, é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, que eu aprendi muito com vocês. Gostei muito da participação de vocês, tá bom? Beijo, obrigada. A Ilana tá falando, aprendo muito com você. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada por tanta informação de qualidade. Obrigada a vocês. Beijo, boa noite.